esperar aqui, vamos orar um pouco, para esperar que alguém se conecte aí, em nome de Jesus. Tudo bem? Vamos dar de uma vez as boas tardes, né, a todos os irmãos, amigos, né, a todos aqueles que estão aí de olho, que estão esperando uma palavra de Deus, né. Boa tarde a todos, Deus abençoe em nome de Jesus. Por aqui quem les fala, seu amigo, irmão, colega, servo, né, missionário e profeta César Augusto Machado. Amém? E que Deus venha estar falando com todos nós, aos nossos corações. Amém? Vamos orar? Amém. Senhor meu Deus e meu Pai, muito obrigado, Senhor, por este dia. Obrigado por mais um dia, Senhor, de misericórdia, de graça, da Tua fidelidade, Senhor meu Deus. Muito obrigado, Senhor. Senhor meu Deus, glorifica-te, Senhor, em nome de Jesus, Senhor. Nesse tempo, Pai amado, que a Tua palavra, Senhor, possa causar um efeito, Senhor. Não vou dizer positivo, mas o efeito, Senhor, que realmente, Pai, a Tua palavra pode e precisa causar, meu Deus, em cada alma, em cada coração, em cada pensamento. Em nome de Jesus Cristo, Pai, que esta palavra possa chegar, Senhor, ao encontro, Senhor, de cada vida da Tua igreja, Pai amado, em nome de Jesus. E que o Senhor possa, meu Deus, ter misericórdia de nós, Pai. Muito obrigado, Pai. Apresento a minha vida diante de Ti como canal, como instrumento, Senhor, em nome de Cristo Jesus, nas Tuas mãos. E que seja o Teu Espírito Santo, meu Deus, colocando as Tuas palavras na minha boca. Eu te peço, meu Deus, por favor, em nome de Cristo Jesus, que o Senhor possa ser propício a mim, Senhor, que sou pecador, Pai. Reconheço a minha dependência de Ti. Reconheço que sem Ti eu não sou nada, não sou ninguém. Reconheço que sem Ti, Pai, eu não saberia o que falar, o que dizer, meu Deus, mas a Tua palavra diz, meu Deus, que o Espírito Santo colocaria as Tuas palavras em nossa boca. Espírito Santo, eu confio em Ti, na Tua palavra que é poder e absoluta. Então, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai, eu te agradeço, Senhor, por mais um dia, por cada pessoa, seja sejam duas pessoas, sejam três pessoas, Pai, mas Senhor, em nome de Jesus, que esta palavra possa chegar ao alcance, Senhor, de muitas vidas, Pai. Senhor, não somente aqui no Brasil, mas em outros lugares, Pai. Em nome de Jesus Cristo, Senhor. Assim, apresento a minha vida, apresento a Tua palavra, Pai, que é poder. Apresento, Senhor, em nome de Jesus, este tempo. E que seja o Senhor, Pai, amado, realmente falando, Senhor, ministrando, em nome de Cristo Jesus, a Tua verdade, a Tua palavra, Senhor. Vem consolando, Senhor, se for necessário, vem confrontando, Senhor, para curar, para sarar, meu Deus, para alinhar, Senhor, em nome de Jesus Cristo, Pai. Muito obrigado, Pai, que o Senhor venha ser propício a cada um de nós nesta hora, Pai amado, dá-nos entendimento, discernimento, entendimento, Senhor amado, para que o Senhor possa, Senhor, realmente ser entendido pelo Espírito Santo na vida de cada um dos Teus filhos, Pai amado, que há de escutar ou de ver esta live, Pai, esta pregação, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Muito obrigado. E que para Ti, meu Deus, seja toda honra, toda glória e todo louvor, Pai. Hoje, amanhã e todo sempre, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Então, hoje eu queria compartilhar um pouco sobre o livro de Amós. Deus tem ministrado nesses dias muito através de Amós. Amém. Eu creio que o Senhor está interessado nestes últimos dias em falar ao coração da sua igreja. Deus está interessado em conversar, aleluia, a respeito da sua noiva. Deus está querendo realmente atrair a noiva, atrair a sua igreja para Ele. Eu creio que o Espírito Santo de Deus está incomodando uma grande parte, uma grande quantidade de filhos e de filhas, né, em todo o Brasil e em toda a terra. Amém? Eu creio isso, e eu creio que o Espírito Santo ainda fará estremecer o coração da igreja. Eu creio que ainda serão despertados, serão acessados, amém? Acessados vários focos com um ar, com um cheiro de avivamento, com um cheiro de despertamento, com um cheiro de Deus, com um cheiro de vinho novo, aleluia. Eu creio que Deus está desatando um novo cheiro, aleluia, para esse tempo, para essa temporada, né? Ainda que muitas vezes pareça que está parado, pareça que
Deus deixou de falar, irmão, deixa eu te dizer que Deus ainda continua falando, que Deus continua ministrando, Deus ainda continua sendo Deus. Se Deus falou de falar para ti, se Deus deixou de falar para algum de vocês, se Deus ainda não revelou, não se mostrou, se Deus parou de ministrar a tua palavra, a sua voz, a tua vida, essa palavra é para ti. Essa palavra que hoje vai ser lida e de alguma forma o Espírito Santo vai falar para ti, é para ti. De fato, é para todo aquele que crê. Amém? Porque a palavra de Deus se crê pela fé. Então, em nome de Jesus, mesmo que não tenha ninguém, mas em fé, eu quero falar para você, compartilha essa mensagem, compartilha essa palavra, compartilha essa live, compartilha para os teus grupos, para os teus irmãos, familiares, amigos, em nome de Jesus, por favor, e que o nome de Jesus venha a ser espalhado, a palavra de Deus venha a ser espalhada, que você venha a ser parte desta grande comissão, que você venha a formar parte, aleluia, da missão de ir, de pregar o evangelho a toda criatura, amém, em nome de Jesus. Então, meus irmãos, eu queria realmente deixar para você uma palavra de ânimo, uma palavra que tenha fôlego de vida, que tenha um ar de vida para ti, para o teu coração, para a tua alma, para a tua mente, para mim também, para você, né? Somente Deus, somente o Espírito Santo de Deus sabe como você está. Somente Deus, somente o Espírito Santo de Deus sabe como você se encontra neste momento. E eu queria falar contigo, eu queria falar ao teu coração, eu queria falar a ti. Amém? Em nome de Jesus. E que realmente o Espírito Santo seja quem venha ministrar, né, de acordo, segundo a tua necessidade e da minha necessidade também, porque eu também sou carente de Deus, preciso de Deus também, assim como você, né, assim como todo habitante da terra precisa de Jesus, precisa de Deus, precisa do Espírito Santo, precisa ouvir a palavra de Deus, precisa da paternidade de Deus. Amém? Então, eu queria compartilhar para ti essa palavra em nome de Jesus, né? Porque você precisa, né? Em nome de Jesus. Deus te abençoe, meu irmão Léo. Em nome de Cristo Jesus, Deus te abençoe e te guarde. Que o Senhor venha estar abençoando vocês, né? Em nome de Jesus. A palavra de Deus diz que onde estão 2 ou 3 reunidos no seu nome, ele já está presente. Amém? Então eu creio que ele já está presente. Porque já está Pai, Filho, Espírito Santo. Eis-me aqui, né? E você que está lá, né? Desde já te peço, por favor, encarecidamente, com todo respeito, que você possa compartilhar já essa palavra, essa live. Não pelo fato de ser uma live, não porque eu vou ganhar, eu não ganho nada, irmãos. Eu nunca recebi nada por fazer live, somente eu peço que Deus venha ministrar os corações das pessoas, daqueles que ouvem, daqueles que escutam, daqueles que aceitam a palavra, daqueles que reconhecem que precisam de Deus, daqueles que reconhecem que precisam da intervenção divina, da intervenção de Deus, da intervenção do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, eu creio que Deus ainda está interessado em você, eu creio que ainda Deus não desistiu de você, eu creio que ainda Deus ainda continua pensando em você, ainda eu creio que Deus continua de olho em você, amém? Eu creio que o coração de Deus está, aleluia, sentindo quizás a tua dor, a tua necessidade, a tua carência, né? Mas Deus disse assim: vinde a mim todos os que estáis sobrecarregados, aleluia, e eu vos darei descanso. Ele, o Senhor Jesus, Ele vai te dar descanso, Ele vai tirar essa carga muito pesada que está sobre a tua vida, amém? Então, irmãos, essa palavra de hoje que eu quero deixar para você. Eu costumo dizer que eu não sei pregar porque os pregadores, os eruditos, são pessoas muito sábias, muito preparadas, muito estudadas, né? Muitos hermenêuticos, muitos filósofos e teólogos. Eu não me considero nada disso. Eu somente me considero um servo de Deus, um missionário que somente vai fazer aquilo que Jesus mandou, né? Jesus me mandou a mim na grande comissão: ide por todo mundo, né? Ide por todo mundo, né? E pregar o evangelho. Pregai as boas novas. E para mim as boas novas está baseada naquilo que Jesus mesmo falou para aquele ex-gadareno, né? Jesus falou para aquele gadareno: vai, né? Vai e conta, vai e fala tudo quanto fiz
na tua vida. Então eu creio que o Evangelho é um testemunho, eu creio que o Evangelho é testificar daquilo que Jesus fez na minha e na tua vida. Eu creio que o Evangelho é falar da tua experiência com Deus, daquilo que Jesus fez na tua vida, fala do teu passado, daquilo que tu eras e daquilo que hoje você é, pela graça e misericórdia de Deus, por ouvir a palavra de Jesus, por se encontrar com Jesus. Então, irmãos, eu creio que as boas novas, aquilo que Jesus me manda e te manda a ti também, falar da grande comissão, falar daquilo que Jesus fez. Na grande comissão, Jesus fala assim: vai e ensina tudo quanto eu vos tenho ensinado. Jesus nos manda ensinar, a falar, a pregar tudo quanto ele nos ensinou, que está registrado aqui na palavra. Tudo aquilo que Jesus falou, tudo aquilo que Jesus ministrou, tudo aquilo que Jesus ouviu do Pai, porque ele falava que ele ouviu do Pai, ele ouvia do Pai, tudo aquilo que ele falava, tudo aquilo que ele ensinava, tudo aquilo que ele pregava, aleluia, tudo aquilo que ele ministrava, que ele liberava de si, aleluia. Ele ouvia fazer o Pai, ele via fazer o Pai. Então somente ele, aleluia, ele fazia aquilo que o Pai fazia. O Evangelho é um Evangelho de filiação familiar, ou seja, é porque Jesus pregava, Jesus ensinava, Jesus fazia tudo aquilo que ele via fazer o Pai. Então, o Evangelho é a demonstração de um filho obediente, desculpe, né? É a demonstração de um filho, aleluia, é a obediência de um filho que fazia tudo que o Pai fazia, tudo que ele via fazer o Pai, aleluia. E é por isso que o apóstolo Paulo fala assim: sede, pois, imitadores de mim, assim como eu sou de Cristo. Porque nós temos que ser imitadores de Deus. Nós precisamos, hoje mais do que nunca, irmãos, hoje mais do que nunca, Brasil, hoje mais do que nunca, igreja, nós precisamos ser imitadores de Deus. Aleluia, como diz Efésios capítulo 6, versículo 1, nós precisamos ser, aleluia, imitadores de Deus como filhos amados. Assim como Jesus, aleluia, foi um filho amado do Pai e ele imitou o Pai. Então nós também temos essa palavra, temos essa ordem, temos esse comando dado pelo Espírito Santo de Deus de ser imitadores de Deus, ser imitadores do Pai, ser imitadores do Abba, assim como filhos amados. Se você, aleluia, se considera um filho amado de Deus, se você se considera um filho ou uma filha amada de Deus, então seja um imitador de Deus, seja um imitador de Jesus. Nem seja um imitador de Jesus. Então, se você não sabe como Jesus era, se você não sabe o que Jesus fez, se você não sabe o que Jesus falava, então leia a palavra de Deus, leia a Bíblia, leia a história do Messias, leia a história de Jesus e saiba o que Jesus pregou, o que Jesus ensinou, o que Jesus levou, o que Jesus ministrou. Vá e fala tudo quanto ele falou, tudo quanto ele ensinou. Vai e ensina, vai e prega, vai dar testemunho, vai e faz a outras pessoas também viverem as suas próprias experiências com Jesus. Amém? É isso que significa o Evangelho, ser um imitador de Deus como, aleluia, um filho amado. Amém? Glória a Deus. Bem-vinda, minha irmã Valdenira Cardoso, Deus te abençoe. Boa tarde em nome de Jesus. Amém? A paz do Senhor Jesus. Amo você, minha irmã. Saudade de vocês. Glória a Deus. Então, meus irmãos, o Espírito Santo ele começou já falando de ser imitadores de Deus como filhos amados, sabe? Jesus, o próprio Deus, quando Jesus foi batizado e quando Jesus foi transfigurado lá no monte da transfiguração, o Pai falou para Deus, revelou a sua voz e falou assim de Jesus, né? A ele, este é meu filho amado, a ele, né, obedecei em tudo. Né? Jesus, quando foi batizado, o Pai, quando o céu se abriu, né, o Pai falou, liberou a sua voz e disse assim: este é o meu filho amado, no qual eu me comprazo, no qual eu sinto muito alegria, no qual eu sinto muito prazer. Então, e Efésios capítulo 6, versículo 1, o Espírito Santo me manda a mim e te manda a ti: sede, pois, imitadores de Deus, imitadores do Pai, como filhos amados. Assim como Jesus, sejam imitadores do Pai, sejam imitadores de Jesus. Se você se considera um filho ou uma filha de Deus, imite Jesus.
Imite ao Filho amado de Deus. Imite ao Filho amado do Pai. Imite ao Pai, porque se você está imitando Jesus, se você deseja imitar a Jesus, é porque você também deseja imitar o Pai. Você quer se comportar como um filho, você quer se comportar como um pai, você quer ter o caráter de um filho de Deus, você quer ter o caráter do Pai, você quer ministrar a paternidade de Deus, porque você recebeu como um filho amado a paternidade de Deus. Então é por isso que nós temos que falar tudo quanto Jesus fez na nossa vida, porque Jesus, aleluia, falou, pregou, ministrou tudo quanto ele ouviu, tudo quanto ele escutou do Pai, ele falou. Né? O evangelho do reino que Jesus pregava, que Jesus pregou, ensinou e nos libera a nós, nos manda a nós, é esse mesmo evangelho que nós temos que pregar, né? Esse evangelho que começa com arrependimento, esse evangelho que começa com conversão, né? Onde a palavra diz assim: arrependei-vos e convertei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Então, irmãos, o evangelho de verdade, o evangelho de Jesus começa com arrependimento, começa com um convite de Jesus, com um convite do Espírito Santo, com um convite de Deus para mim e para você. E se você aceita esse convite, você vai começar a viver o evangelho de verdade. Você vai começar a viver uma vida santa, agradável, pura. Por quê, irmão? Porque o evangelho de Jesus, o evangelho do reino de Deus, é um evangelho de arrependimento, é um evangelho que te convida a que você se converta, a que você deixe o caminho torto. É um convite para que você deixe, aleluia, uma ordem para que você deixe de caminhar por veredas tortuosas e entre de verdade, de fato, de verdade, aleluia, aleluia, entre no caminho estreito, pela porta estreita e aceite Jesus, porque Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. Amém, irmã Valdenira? Amém, irmã Ellen Silva? Deus te abençoe, em nome de Jesus. Irmã Jagdade Milagros, Deus te abençoe, minha irmã. Boa tarde para você. A minha irmã conterrânea também, venezuelana, né? Mas ela já está aqui no Brasil também, então ela entende o português. Então, irmãos, Deus abençoe a todos. Mas aí o Espírito Santo é tão maravilhoso que eu nem pensava falar essas coisas que eu falei no início, né? Como eu falei, eu não sou pregador, eu não sou um erudito, eu somente sou aquele que vai falar, que vai ministrar aquilo que o Espírito Santo vai continuar ministrando. Ele vai fluir, ele vai colocar na minha boca, como disse a palavra de Deus, né? Como disse Jesus, que ele vai colocar, o Espírito Santo, ele vai colocar as suas palavras na nossa boca, nos nossos lábios. Então, nós temos que nos deixar guiar hoje pelo Espírito Santo. Irmãos, eu acho que um dos grandes problemas hoje da igreja deste tempo, deste século, né? Da qual eu falo, eu digo com toda a propriedade, com toda a autoridade, sem temor a nenhum homem, é a igreja mais fraca que eu já vi, que já tenho estudado, que já tenho visto com os meus olhos. É a igreja mais fraca e mais carnal que já vi, irmãos. Então, Jesus nos manda hoje, um dos grandes problemas, irmão, que eu ia falar, desculpe, um dos grandes problemas que eu já vi, e nós e você que está aí e que conhece a palavra de Deus, que conhece o mover do Espírito Santo, sabe que um dos maiores problemas hoje da igreja é que falta o fato de se deixar guiar pelo Espírito Santo. É que não existe uma igreja realmente que se deixe guiar pelo Espírito Santo. Uma igreja que conheça o Espírito Santo. Uma igreja que tenha intimidade com o Espírito Santo. Uma igreja que fale as palavras do Espírito Santo, que são vida, que são poder. Amém? Em nome de Jesus. Por quê? Eu falo isso, irmão, porque hoje em dia o Espírito Santo é a pessoa de Deus. Assim como quando Jesus estava na terra, 2020 anos atrás, Jesus era a pessoa de Deus e era o próprio Deus na terra, era a glória física, em forma física aqui na terra do próprio Deus. Aleluia, através de Jesus. Mas Jesus disse a palavra de Deus que Jesus está assentado na destra do Pai. É isso que diz a Bíblia. Eu não estou falando heresia. A Bíblia diz que Jesus está assentado na destra do Pai. E o próprio Estevão, o primeiro mártir registrado na Bíblia, disse que eu vi o Filho de Deus à destra do Pai. Então, irmãos, mas quem está hoje no lugar de Jesus? Quem é o outro Consolador que está aqui na terra, que está sobre a igreja e que deveria estar governando, dirigindo, possuindo a noiva de Cristo, que é a igreja? É o Espírito Santo da promessa, o Espírito Santo de Deus. Amém? Então, hoje nós precisamos voltar, como eu canto naquela canção. Temos que voltar
a queimar com o Espírito Santo, com o fogo de Deus. Temos que voltar a clamar, aleluia, para que o Espírito Santo tome as rendas, tome as rédeas de novo da igreja, tome o controle da igreja, possua a noiva de Cristo Jesus, que direcione, aleluia, aos filhos, mesmo que seja para o deserto, porém, que seja o Espírito Santo de Deus, que venha controlar, que venha governar, que venha ensinar, que venha convencer ao homem do pecado, da justiça e do juízo, amém, irmão? Mas nós precisamos, a igreja brasileira tem que entender que precisa, aleluia, precisa urgentemente, aleluia, precisa urgentemente se deixar guiar pelo Espírito Santo, porque, irmão, nós, os seres humanos, cristãos, e aqueles que não são cristãos, aleluia, estamos cansados de ver homens que não são guiados pelo Espírito Santo. Estamos cansados de ver homens, e nós temos o Espírito Santo também, e nós discernimos e temos visto que não tem homens hoje em dia que sejam um modelo, aleluia, assim como Paulo, assim como os apóstolos, assim como João, o teólogo, nem como o próprio Jesus. Não existem homens como antigamente existiram, irmãos. Aqui no Brasil tem que se levantar uma geração de filhos, os filhos, como diz Efésios capítulo 6, versículo 1, filhos que sejam, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. E como é que eu vou imitar Jesus? Como é que eu vou imitar o Pai? Como é que eu vou imitar o meu Deus? Somente através do Espírito Santo. Somente sendo guiado pelo Espírito de Deus, somente sendo possuído pelo Espírito de Deus, somente vivendo essa palavra de Deus, somente pedindo para o Espírito Santo, me ensina essa palavra, guia-me a toda a verdade e a toda a justiça que está aqui na palavra, na Bíblia. Mas é o Espírito Santo quem vai te ensinar e quem vai me ensinar. É verdade que Deus usa homem, assim como Deus está me usando a mim para falar contigo, é verdade, mas, irmãos, são poucos hoje em dia as pessoas que realmente, de fato, se deixam guiar pelo Espírito Santo. Porque, irmão, porque as pregações de hoje em dia, você vê e você sabe, você discerne, você entende, aleluia, mesmo com seu entendimento finito, e mais ainda com o entendimento sobrenatural do Espírito Santo, você vê que as ministrações de hoje, que as pregações de hoje não são guiadas pelo Espírito Santo. É um homem falando, é a carne falando, é a alma, é o espírito de Grécia falando. Sabe, o espírito de Grécia, para aqueles que não sabem, o espírito de Grécia é um espírito, é um demônio que opera no conhecimento humano, que opera na sabedoria humana. Então são esses espíritos que operam nos homens que são eruditos, que querem pregar um evangelho baseado somente em letras vazias, em conhecimentos vazios, em experiências da letra vazia. Porém, não tem poder de Deus, não tem essência do eterno, não tem aquele cheiro do Espírito Santo, não tem aquela essência do divino, não tem a essência do poder de Deus. Irmão, porque, aleluia, diz a palavra de Deus que o evangelho não é religião, o evangelho não são regras, o evangelho não são normas de você, não são normas, regras, condutas de homens para governar e manipular o homem dentro das quatro paredes. Não, o evangelho, disse a palavra claramente, diz o Espírito Santo de Deus, o evangelho é o poder de Deus. O poder de Deus. Para quê, irmão? Para que o evangelho? Por que o evangelho é o poder de Deus? O evangelho é o poder de Deus para salvação, para salvar vidas a todos aqueles que creem. Amém? Então o evangelho, o poder de Deus, não é para os incrédulos, não é para os cristãos, é para os crentes incrédulos. O evangelho, o poder de Deus, é para aqueles que creem, é para aqueles que aceitam a palavra, para aqueles que creem, aleluia, no Espírito Santo, é para aqueles que creem no que Deus está falando, é para aqueles que creem e para aqueles que querem realmente. É para aqueles que querem. Porque diz a palavra de Deus em Deuteronômio capítulo 28, né? Diz que Deus coloca diante de nós a bênção e a maldição. Nós escolhemos, você escolhe. É você quem vai escolher. A quem você vai escolher? A bênção ou a maldição? A obediência ou a desobediência? Né? Você e eu somos que vamos escolher. Porém, Deus é quem coloca. Deus coloca diante de nós. Deus não está tentando ninguém. Deus coloca para que o homem decida no seu livre-arbítrio. Filho, filha, a quem você vai escolher? A quem você quer servir? A mim ou ao mundo? A carne ou ao espírito? A bênção ou a maldição?
a Jesus ou a Satanás? A quem você escolhe? Céu ou inferno? Então, irmãos, você e eu somos os que devemos de escolher. Porque Deus nos coloca essa opção. Eu coloco diante de vós a bênção ou a maldição. Vocês escolhem, igreja. Né? Porém, diz a palavra de Deus que por haver se multiplicado a maldade, por haver se multiplicado a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Irmão, Jesus estava falando, a palavra está falando em tempo futuro, mas hoje, mais de 2022 anos, hoje, irmão, essa palavra está vigente, se está cumprindo, estamos vivendo essa palavra, estamos vivendo o cumprimento dessa palavra, estamos vivendo, irmãos, que a maldade, a iniquidade, o pecado está tão multiplicado, está tão proliferado, está tão espalhado no mundo todo, inclusive dentro das próprias igrejas, dentro dos templos, que o amor, Deus é o amor, Deus é amor, o amor tem se esfriado, o fogo, a chama do amor, aleluia, tem se apagado em muitos corações, em muitos pastores, em muitos falsos apóstolos, em muitos falsos profetas, em muitos falsos evangelistas, em muitos falsos missionários, aleluia, e pastores e mestres da lei ou da palavra. O amor tem se esfriado em muitos crentes que estão sentados nas cadeiras. O amor tem se esfriado. Deus, esse fogo que é Deus, tem se apagado, irmãos. É uma realidade, é um fato. É um fato. E não tem pior cego, meus irmãos. Não tem pior cego do que aquele que não quer enxergar. Você tem olhos, você tem ouvidos, mas se você não querer aceitar e reconhecer que a palavra é a verdade, que aquilo que o Espírito está falando, aleluia, que isso que você está vendo todos os dias é uma verdade, um fato que está visível, que é triste, então você está cego. Porque você quer ouvir palavras que somente enchem o teu ego. Você quer ouvir palavras que somente enchem aquilo que está aqui no teu coração. Você não quer ouvir palavra de Deus. Você quer ouvir palavra de homem. Você quer ouvir palavras de homens que venham satisfazer a tua própria vontade. Deus quer falar para ti, mas Deus diz assim: arrepende-te e converte-te dos teus maus caminhos, porque, aleluia, para que entre o Rei da Glória na tua vida de fato, para que se manifeste o governo de Deus na tua vida de fato, para que o Espírito Santo tome as réguas da tua vida, para que o Espírito Santo realmente venha e governe a tua vida, para que o Espírito Santo realmente venha e tome, aleluia, o controle total da tua alma, do teu corpo, do teu espírito, do teu ministério, irmão, em nome de Jesus. Então, irmãos, estamos num tempo muito triste da humanidade, né? Da humanidade da igreja cristã evangélica, né? Então, irmão, eu comecei aqui falando, o Espírito já está falando, o Espírito já está ministrando, eu creio, em nome de Jesus, mas que Deus venha realmente falar mais ainda, porque Deus tem muita coisa para falar hoje, irmãos. Nós temos que aproveitar, você tem que aproveitar hoje que Deus fala, de que Deus está falando, irmão, porque tem coisa triste quando Deus cala a sua boca, quando Deus não quer mais falar contigo, quando Deus cala a sua boca para não falar contigo, porque Deus não quer falar com seu povo. É uma coisa triste, é crítico quando Deus se para e se cala para não falar mais com a sua igreja, quando Ele dá as costas para a igreja. Isso é bíblico e é um fato, irmãos. E eu não estou profetizando que Deus deu as costas para ti. Eu estou falando para ti a palavra de Deus que diz que Deus realmente se cala. Que Deus, aleluia, realmente Ele cala e fecha a sua boca para não falar com um povo rebelde. Deus se cala para não falar com um povo desobediente, com um povo que não quer nada com Deus, com um povo que não quer ser guiado pelo Espírito Santo, com um povo que não quer saber quem é o Espírito Santo, um povo que nunca experimentou o poder de Deus, que somente está falando da boca para fora, um povo que critica o sobrenatural, um povo que não experimentou nunca o sobrenatural, um povo que jamais e nunca, quizás pela sua desobediência, pelo seu coração endurecido, nunca jamais vai experimentar, aleluia, o sobrenatural
sobrenatural de Deus. Mas Deus disse que ele tem uma geração hoje que não dobrou os seus joelhos diante de Jezabel, nem diante de Baal. Um povo que realmente está clamando, está queimando, está ardendo em chamas pela presença de Deus, está clamando pelo governo do Espírito Santo. Aqui no Brasil, lá na Venezuela, em muitos lugares do mundo, tem um povo que Deus está levantando, um remanescente, irmão, um remanescente que você nem conhece. Pessoas que não são de renomes, pessoas que não são aqueles mega grandes apóstolos que você quizás segue nas suas redes sociais. São pessoas de Deus de verdade. São João Batista que vem do deserto. São pessoas que vêm de lá do deserto, que escutam a voz de Deus no deserto, que tem, aleluia, um plano, um chamado, um ministério, que receberam lá no deserto, que receberam lá, aleluia, no lugar onde você não quer ir. E que hoje estão por ali falando: arrependei-vos e convertei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Amém, irmãos? Bem-vinda, minha irmã Jaqueline Rosa. Deus te abençoe, minha amiga, em nome de Jesus. Então, irmão, olha o que disse o profeta Amós. Irmão, o profeta Amós, ele era um fazendeiro, né? Um cuidador de gado, de vacas, de bois. Ele era um fazendeiro, um sacerdote, mas ele era um fazendeiro. Ele mesmo disse que ele não era profeta, nem descendente de profeta. Mas olha o que o Espírito Santo de Deus fala através desse profeta. Naquele dia, capítulo 8 de Amós: eis que vem dias, disse o Senhor Jeová, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, né? Mas de ouvir as palavras do Senhor. E irão errantes de um mar até o outro mar, e do norte até o oriente, correrão por toda parte buscando a palavra do Senhor, mas não acharão. Naquele dia essas virgens formosas e os jovens desmaiarão de sede. Os que juram pela culpa de Samaria, dizendo: vive o teu Deus, ó Dan, e vive o caminho de Berseba, aleluia, esses mesmos cairão e não se levantarão jamais. Olha aqui o que diz a palavra do Senhor, irmão. Deus se cala, né? Deus deixa de falar. E depois não venha com esse mimimi. Depois não venha com esse mimimi de dizer: ai, Deus não fala mais comigo. Ai, Deus não quer falar comigo. Deus está bravo comigo, irmão. A Bíblia me manda e te manda que examinai-vos cada quem a si próprio. Examina-te a ti mesmo. Examina o teu coração. Faz como o rei Davi fazia, né? Examina, ó Deus, o meu coração. Examina, ó Deus, mostra-me, ó Deus, revela, ó Deus, o meu coração e vê, mostra-me, revela-me o que há dentro de mim de desagradável, vê se ainda existe algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Faça assim. Não chegue com mimimi diante de Deus. Não diga com mimimi diante do espelho: ai, porque será que Deus não falar comigo? Ai, não sei. Será que Deus está bravo comigo? Ai, não creio mais. Não vou parar de ir para a igreja. Eu vou parar de acreditar nessas profecias. Não, meu irmão. Examine-se primeiro você mesmo. Ou peça para o Espírito Santo te mostrar e te revelar o teu próprio coração. Ou você tem medo de que Ele revele o teu coração? Ou você tem medo de que Deus revele realmente quem você é? Ou você tem medo de que Ele revele e saque das profundezas do teu coração toda a tua imundícia, todo o teu pecado, tudo aquilo que está escondido e oculto dentro da tua vida? Ou você tem vergonha disso? Sabe, irmão, eu vou te falar, é melhor você sentir vergonha diante de Deus, porém é melhor que Deus revele o teu coração e a tua imundícia para que você se arrependa, para que você se converta, para que você peça perdão, para que você se humilhe diante de Deus, como disse o apóstolo Pedro. Humilhai-vos, pois, debaixo da poderosa mão de Deus, para que assim, da presença de Deus, da presença do Senhor, venham tempos de refrigério. É assim que vai vir o tempo de vinho novo. É assim que vai vir o tempo de avivamento no Brasil. É assim que vai vir o tempo de grande refrigério, de grande despertamento, de grande colheita. É assim que vai vir esse grande tempo que todo mundo está profetizando, que nós esperamos, que nós aguardamos, que eu estou esperando também. Mas como esse tempo vai vir sobre a igreja, mas como esse tempo de refrigério vai vir, aleluia, sobre o Brasil, como esse tempo vai vir sobre aqui, sobre o Amazonas, sobre o norte do Brasil, sobre o sul do Brasil, como esse tempo vai vir sobre o nordeste do Brasil, como esse tempo vai vir sobre o sudeste, sobre o oeste do Brasil, como
Como, irmão, se o povo não se humilha diante de Deus e não quer, tem medo, tem vergonha, tem medo de que Deus o mostre e revele o oculto do seu coração. O povo hoje em dia é uma igreja tão covarde e tão fraca, irmão, que para eles, para essas pessoas, é melhor se suicidar, é melhor tirar a sua própria vida, é melhor se enforcar, é melhor tomar um remédio e se envenenar do que confessar o seu pecado, do que confessar a sua falta e ser curado e ser restaurado, aleluia, e ser cuidado por Deus, ser cuidado para que venha a ser um instrumento, um homem de verdade de Deus. Como, irmãos? Por isso que eu digo que é a geração mais fraca que já vi da igreja. Coisas que quando eu aceitei Jesus, eu nunca tinha visto. Quase 28 anos atrás eu nunca tinha visto. E hoje em dia eu tenho visto. Aqui no Brasil já tenho muitos anos morando aqui e já tenho visto tanta coisa que nunca vi na minha vida, irmãos. E não que na Venezuela não tenha, não que em Estados Unidos não tenha, não, mas eu moro aqui no Brasil, eu não conheço lá Estados Unidos, eu não moro nos Estados Unidos, eu moro aqui no Brasil. Então eu conheço a igreja porque aqui onde eu moro, é aqui desde o ano 2007 estou fazendo missões, é aqui desde o ano 2007 estou pregando o Evangelho de Deus, estou pregando a palavra de Deus, estou obedecendo a Deus, é aqui onde Deus me trouxe para me preparar como missionário, é aqui onde Deus afirmou e confirmou meu ministério como profeta para as nações. Então aqui eu conheço a igreja. Então eu tenho visto que aqui, irmão, a partir de aqui, baseado naquilo que eu vejo, baseado naquilo que eu ouço aqui nesta nação, eu posso dizer, é a igreja mais fraca que eu já vi. Que preferem se suicidar, preferem perder a sua vida, preferem perder e ir para o mundo de uma vez, assim, ao mais baixo possível, do que confessar o seu pecado, do que se humilhar debaixo da poderosa mão de Deus, de que buscar ajuda. Busque ajuda, crente. Busque ajuda em nome de Jesus. Ai, Deus não fala comigo. Deus não quer, Deus está bravo comigo. Deus não está aqui, Deus não está nem bravo contigo, irmão. Deus está triste. Deus está triste com você, quizá. Porque olha aqui, ó. Vem dias. O profeta Amós, não sei quantos milhares de anos atrás, ele profetizou isso. E diz aqui, o Espírito Santo, eis que vem dias, ainda naquele tempo, não haviam chegado. Eis que vem dias, diz o Senhor Jeová, em que enviarei fome sobre a terra. Deus estava dizendo que viria um tempo onde Ele ia enviar uma fome sobre toda a terra. Mas não era uma fome de comida, não era uma fome de farinha, não era uma fome de açaí, não era uma fome de peixe, não era uma fome de caldeirada, não. Era uma fome de ouvir a palavra de Deus, as palavras do Senhor, porque, irmão, esse tempo vai chegar onde você vai querer buscar, ouvir a palavra de Deus, você vai querer escutar um homem de Deus e não vai encontrar por nenhum lugar, não vai encontrar, Deus vai fechar a sua boca para você, Deus vai fechar, Deus não vai fluir o Espírito Santo para falar, para soprar ao teu ouvido, então você vai ter que buscar, você vai ter que se humilhar, você quizás muitas vezes, quizás muito, vai querer buscar os bruxos, muitas vezes muito vai querer buscar as macumbeiras, as medium, assim como Saul, sabe? O rei Saul é o exemplo vivo, é um exemplo bíblico para você. Disso que estou falando hoje no nome de Jesus. O rei Saul, irmãos, o rei Saul, eu li a história dele, interessante a vida de Saul. A vida do rei Saul é uma vida muito, muito interessante, me chama a atenção porque o rei Saul, ele não era profeta, né? O rei Saul, quando ele ainda não era rei, antes de ser rei, né? Posso dizer, antes dele ser crente, o rei Saul, ele passou por uma companhia de profetas, e o Espírito Santo, a unção profética, o manto profético, possuiu o rei Saul, e diz a palavra de Deus que Saul começou a profetizar, e de aí saiu aquelas palavras naquele tempo, Saul entre os profetas. Só que o rei Saul, depois que ele foi escolhido para ser o primeiro rei de Israel, o rei Saul, ele preferiu agradar ao homem do que a Deus. O rei Saul preferiu agradar ao ser humano, aleluia, do que a Deus. Ele decidiu agradar as palavras que saíam da boca dos homens do que as palavras que saíram da boca de Deus, através do profeta para ele, e ele desobedeceu a Deus. Ele não fez tal qual como Deus mandou fazer a ele, e Deus teve que rejeitá-lo. Deus parou de falar com Saul. E mesmo, escute bem, e mesmo Deus tendo rejeitado Saul,
Já Deus tinha escolhido Davi como o rei segundo o coração de Deus para Israel. Davi foi realmente escolhido por Deus. Saul foi escolhido pelo povo, mas Deus escolheu Davi. Glória a Deus. E Saul mesmo querendo matar o Davi, Saul querendo mandar matar o rei Davi, ao ungido do Senhor, diz a palavra de Deus que todos os oficiais de Davi, quando ele mandava, havia outra companhia de profeta, e os oficiais de Davi profetizavam. Foram como 3 oficiais que profetizaram. Foram tomados pelo espírito da profecia, pela unção e pelo manto profético. E depois teve que ir o rei Saul de novo, ele foi pessoalmente, e também o rei Saul profetizou pela segunda vez. E ele já havia sido rejeitado por Deus. Deus não falava mais com ele, senão naquele momento que ele profetizou, porque ele foi tomado pelo manto profético. O que eu quero dizer com isso para você, meu irmão, minha irmã? O que eu estou querendo transmitir? O que eu estou querendo passar para você? O que eu estou querendo liberar para você? O que o Espírito Santo está querendo colocar no teu espírito, no teu coração? Que a unção profética, o poder, né? A sensação, o profetizar, não salva. Né? Aí eu falo em línguas, eu profetizo, eu sou profeta. Isso não vai te salvar. E o coração de Saul está cheio de ódio. Olha aí, ó. O coração de Saul está cheio de ódio, de raiva, de perseguição contra o ungido do Senhor. E mesmo assim ele foi tomado pelo manto profético. Mas já Deus havia rejeitado ele. E como Deus não falava mais com Saul, Deus não queria mais falar com Saul. Deus fechou a sua boca. Não quis mais falar, porque Deus é soberano, porque Ele é Deus. Deus não tem nada para falar com um desobediente. Deus não tem nada para falar com aquele que Ele rejeitou. Meu Deus, isso é pesado. Deus não tem nada para falar com aquele que não quer responsabilidade com Ele. Deus não quer falar com aquele que nunca quis responsabilidade com Deus. Deus não vai falar com aquele que nunca deu valor à palavra de Deus. Deus não vai falar com aquele que nunca deu valor àquilo que Deus mandou. Deus não vai falar com aquele que nunca lhe importou obedecer a ordem do Senhor. Deus nunca vai querer falar, Deus não vai compactuar com aquele que quer agradar mais ao mundo, mais aos homens, do que a Ele mesmo, do que a sua palavra. Deus não está buscando homens que obedeçam mais ou menos. Deus está buscando homens e mulheres que obedeçam 100%. Que sejam verdadeiros, que não sejam pela metade, sejam cristãos de verdade, que obedeçam em espírito e em verdade completamente a Deus. E é por isso que, como Deus se calou com Saul, porque Deus não falava mais, o profeta Samuel morreu, né? E diz a Bíblia que Saul foi consultar uma bruxa, uma macumbeira, uma medium, uma mulher que consultava, que falava com os mortos. Ele foi buscar as artes ocultas, o espiritismo. Olha aí, irmão. É isso que vai acontecer. E isso que está acontecendo. Muita gente, irmão, que Deus não quer falar. Deus não quer falar com uma igreja que não quer obedecer. Deus não quer falar com uma igreja que não quer obedecer à ordem do Espírito Santo de Deus. Deus não tem compromisso com um homem, com uma mulher que não quer obedecer ao Espírito Santo de Deus. Deus não vai fazer, Deus não vai usar a ninguém, a nenhum homem, nenhuma mulher que não quer, aleluia, fazer a vontade do Espírito Santo de Deus, porque é Ele quem vai guiar a toda a verdade, toda a justiça. É o Espírito Santo, Ele é o Consolador, Ele é aquele que Deus mandou e que Deus deixou, aquele que Jesus prometeu, esperai em Jerusalém o Espírito Santo da promessa, e quando Ele venha, então vocês receberão poder. Então, irmão, aquele que não quer aceitar, aleluia, a palavra do Espírito Santo, não quer viver uma vida de poder, não quer viver um evangelho de poder, não quer viver o poder de Deus, não quer salvar vidas, não ama vidas, não ama a Deus. Claro, se não ama a Deus, como vai obedecer e como vai amar uma vida? Então por isso que diz aqui o profeta Amós: vem dia, diz o Senhor Jeová, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor.
E diz que também que irão errantes, pessoas andarão errantes como bêbados, de aqui para lá, de lá para colar, andarão para lá e para cá, irmãos, não encontrarão por nenhum lugar a palavra de Deus. Diz que irão de um mar até outro mar, de um continente a outro, de um país para o outro, de uma cidade para outra, de um bairro para outro, de uma igreja para outra, e não vão encontrar a palavra de Deus, não vão ouvir a palavra de Deus de verdade. Você vai escutar até palavras de homem, palavras bíblicas, mas de Deus não vão ouvir. Você pode escutar até palavras de um pregador, de um homem, que quer pregar, que está pregando aquilo que você quer ouvir, mas palavras de Deus você não vai ouvir por nenhum lugar. Porque a pessoa diz a palavra que vão andar errantes, vão andar para lá e para cá, de um lugar para o outro, tentando buscar a palavra, a revelação de Deus, a revelação do Senhor, a revelação do Espírito Santo, e não vão encontrar. Vão se encontrar somente com os falsos, com os apóstatas, com aqueles que estão pregando um falso evangelho, com aqueles que estão pregando uma falsa palavra de Deus, com aqueles que estão pregando um falso ensino baseado em dogmas, em regras, em prosperidade de homens, em dinheiro para se enriquecer a si mesmo, para enganar as pessoas, e não estão pregando a palavra de Deus, irmão, não estão pregando aquilo que Jesus me mandou, não estão pregando aquilo que Jesus te manda a ti e a mim aqui na palavra de Deus. Deus tenha misericórdia desta geração, irmão. Deus tenha misericórdia desta geração. Irmão, eu tenho entendido aqui, eu tenho entendido há pouco tempo. Irmão, quem sabe, eu já tenho 3 semanas aqui em Manaus. Tenho 3 semanas já aqui em Amazonas. Eu estava realizando a 5ª jornada apostólica pelo sul do Brasil, entre Paraná e Santa Catarina. Glória a Deus, foi uma bênção. Deus fez muitas obras maravilhosas. Deus curou pessoas. Deus operou, irmãos. Começou a operar de uma forma que nunca tinha experimentado. Estou sendo sincero com vocês. Eu tinha experimentado pequenas coisas, mas nesta jornada Deus começou a manifestar e desatar uma unção de cura e de milagre, de poder, e eu creio que Deus vai começar a fazer coisas maiores. Porém, irmãos, aquilo que está aqui na minha cabeça é que hoje em dia eu não ligo muito se hoje eu, César Augusto Machado Figueira, assino embaixo, me faço responsável pelo que estou falando no nome de Jesus, diante de Deus e diante de você como igreja de Cristo. Amém, irmãos? Então, irmãos, eu creio que Deus, nesse tempo, Ele está interessado somente nos filhos, sabe? Deus está interessado em despertar os filhos, sabe? Por que eu digo isso? Porque diz uma parte na Bíblia, eu creio que é em 1 Pedro, diz que... Pedro, não me lembro, acho que não é Pedro. Isso que está no Novo Testamento, desculpe aí. Diz aqui que a terra, toda a criação, está gemendo com a expectativa de que se manifestem os filhos de Deus. Por isso que estou falando isso. A terra, o Brasil, o norte, o Amazonas, Manaus, o sul do Brasil, Venezuela, Estados Unidos, sei lá em qual lugar, tanto faz, em qualquer lugar do mundo, a terra, os continentes completos, não estão esperando pela manifestação de profetas. Não estão esperando pela manifestação de missionários, de apóstolos. Bem que tudo isso é necessário, que Deus restaure os 5 ministérios, né, da Bíblia, o ministério quíntuple. Porém, baseado na palavra de Deus, e eu confio 100% plenamente que Deus, aleluia, que a terra, que a expectativa da terra está somente nos filhos. Não é um apóstolo, não é um profeta, não é um evangelista reconhecido, não é um grande pastor, não é um grande mestre da palavra, irmão. A terra está esperando, cadê os filhos de Deus? Os filhos de Deus é o título mais grande, é o certificado mais grande que você tem diante de Deus, é ser chamado de filho de Deus. É isso que nós temos que buscar através do Espírito Santo. É isso que nós temos que buscar em nós e para nós, a nossa identidade de filhos. Porque a terra está esperando pelos filhos. Quizá você está esperando, mas eu não sou missionário, eu não sou profeta, eu não sou um apóstolo, eu não sou pastor ainda não tenho um chamado. Já você foi chamado.
Ide por todo mundo e pregar o evangelho. Desde o primeiro dia que você aceitou Jesus na tua vida como teu único e suficiente Salvador, você é um missionário em potência. Você tem que pregar, você tem que anunciar Jesus, você tem que falar do teu testemunho, você deve dar testemunho, você deve falar daquilo que Deus tem feito na tua vida e ainda Ele vai fazer e quer fazer mais através da tua vida, porque você é filho e filha de Deus. Amém? Você é filho e filha de Deus. Então a terra, toda a criação está esperando por você, meu irmão. E eu falo bem claro, meu irmão, porque somos irmãos pelo sangue do Cordeiro. Em Cristo Jesus somos irmãos, filhos do mesmo Pai. Somos filhos de Deus. Se é que de fato o Espírito Santo habita em você. Porque meus irmãos, como Jesus fala, quem são meus irmãos? Quem é a minha mãe? Quem é meu pai? Olha para lá, olha para cá. São todos aqueles que fazem a vontade do meu Deus, do meu Pai. Esse é meu irmão, para mim também. Para César Augusto Machado Figueira também. Quer ser meu irmão? Quer ser minha irmã? Meu amigo? Minha mãe? Meu pai? Faça a vontade de Deus. Está aqui, ó. Obedeça a palavra de Deus. Não seja como Saul. Não permita, não deixe que Deus te rejeite. Não permitas que Deus feche a sua voz para ti. Não permitas que Deus se cale para contigo. Busca enquanto é possível. Clama a Ele e Ele vai te responder. Te arrepende logo. Pede perdão. Busca ajuda. Confessa teus pecados. Não te desvies, por favor, em nome de Jesus. Não obedeças pela metade. Não obedeça somente aquilo que você quer. Obedeça em tudo que Deus quer. Que Deus tem te mandado. Que Deus tem falado contigo. Tudo aquilo, obedeça em tudo. Em nome de Jesus, irmãos. Olha aqui o versículo 13, diz assim: naqueles dias, as virgens formosas e os jovens desmaiarão de sede. Né? Nesses dias, irmãos, quando chega esse tempo, sobre a igreja, sobre muitos cristãos, Deus tenha misericórdia de mim, da minha família, da minha casa, do meu coração, para não me afastar dele nunca, em nome de Jesus. Mesmo que eu tenho minhas limitações, sou fraco, sou pecador, né? Sou frágil, a minha carne é fraca, mas o Espírito está na minha vida e eu peço que Ele me fortaleça todos os dias, que me dê graça sobre graça, não para pecar, mas para obedecer a Ele, em nome de Jesus. Diz que naqueles dias virgens formosas e os jovens desmaiarão de sede. Será que você tem sede de Deus? O interessante é que diz que as pessoas andarão errantes buscando pão, buscando água, mas não pão e água, senão que buscarão ouvir a palavra de Deus, mas não encontrarão. Jesus falou que eu sou a fonte de água viva. Jesus disse que Ele é a fonte de água viva, a fonte de água que dá vida de verdade. Então, se você não busca essa fonte, igreja, se você não se acerca, se você não busca a fonte de verdade, você vai morrer de sede. Você pode ser muito forte, você pode ser muito chamado, você pode ter tremendo chamado, tremendo ministério, mas se você não busca, você não vai lá na fonte. Se você não busca em Jesus, você vai morrer de sede. Amém. Obrigado, Jaqueline. Deus te abençoe. Diz aqui que naqueles dias os jovens fortes e as virgens formosas desmaiarão de sede. E falo como Josué. Eu não sei se você vai servir a Deus. Eu não sei se realmente vocês estão obedecendo ao Senhor. Eu não sei se vocês estão realmente sendo guiados pelo Espírito Santo de Deus. Eu não sei. Mas falo como Josué. Eu e a minha casa. Eu, César Augusto Machado Figueira, a missionária Nelsa e meu filho Adriano, né? Nós serviremos ao Senhor. Disso tenho certeza. E em nome de Jesus, peço de Deus sabedoria, peço de Deus discernimento, peço de Deus entendimento, peço de Deus unção, porque diz a palavra de Deus em Isaías que a unção quebra o jugo do pecado, da maldição, da morte, da enfermidade, tudo aquilo que é jugo que não é de Deus. A unção do Espírito Santo que está sobre mim, Ele vem para quebrar tudo aquilo. Amém? Então, irmãos, os que estão aí jurando falsamente, né? Vive o teu Deus, Odão, e vive o caminho de Berseba, esses mesmos cairão e não se levantarão jamais.
Não, tem crentes que não gostam de ouvir essas palavras, sabe? Tem pastores. Falo pastores porque são os que estão de liderança na igreja. São os principais líderes da igreja, que não gostam de ouvir essas palavras, que não pregam de forma genuína, que não pregam de forma pia diante de Deus. Que pessoas que falam, não, tem coisas melhores para pregar, tem coisas melhores, mais boas. Irmãos, existe um céu e existe um inferno. Jesus está voltando, disso tenho certeza. Ai de mim se eu não me arrepender a tempo. Ai de mim se Jesus, quando vier, não me encontrar como um servo fiel. Ai de mim. Ai de mim. Jesus está voltando. Jesus não é palhaço de ninguém. Jesus não é um palhaço daqui do Brasil. Jesus não é o palhaço da igreja brasileira. Ele é Deus. Ele é amor. Ele já veio como um cordeiro. Agora ele vai vir como um leão, rugindo para devorar. Como diz Apocalipse, que ele virá para destruir aqueles que destroem a terra. E é por isso que Deus está lembrando, existe um céu e existe um inferno. Pregue sobre o céu, prega, aleluia, vamos para lá, prega, né? Prega sobre o inferno também, porque muitos também estão indo para lá e porque você não está alertando. Prega sobre o inferno, existe um inferno. Satanás já foi julgado, já foi condenado, e ele será lançado no lago de fogo, junto com todo tipo de demônio, assim como todo aquele, infelizmente, todos aqueles que desobedecem, que não obedecem, todos aqueles infiéis, todos aqueles perversos, todos aqueles falsos mentirosos, vão para o lago de fogo também, vão para o inferno, e lá vão se dar as mãos com Satanás, vão estar no mesmo lugar. Ai, mas eu odeio o diabo, está repreendido. Eu odeio o capeta. Será que você odeia o diabo mesmo? Será que você odeia o pecado mesmo? Então se arrependa logo em nome de Jesus e não deixe que Deus te lance no inferno. Porque é Ele, Deus, não é o diabo, não é Satanás. É o próprio Deus que vai te lançar, porque Deus, Ele é soberano, Ele é o Todo-Poderoso, Ele é o único, Deus, o meu Deus, é a única pessoa que pode te lançar no inferno e pode te levar para o céu, mas depende de você, você que vai escolher, você que vai querer, vai ter que decidir viver para Deus aqui nessa terra, você vai ter que decidir se arrepender, você vai ter que decidir confessar os teus pecados, você vai ter que decidir viver uma vida limpa, aleluia, sem máscara, sem mentira, diante dos homens, mas diante de Deus você não engana. A Deus você não engana jamais e nunca. Existe um inferno, existe um lago que Deus criou, um lago de fogo, onde será lançado, aleluia, o falso profeta, o anticristo e o próprio diabo. E será lançado todos aqueles demônios, e será lançado todos aqueles filhos de Belial que foram criados para a perdição. Ai de mim, meu irmão. Deus tenha misericórdia de mim, que eu sou pecador. Ai de mim, se Ele não me achar vivendo como um servo fiel. Né? Como profeta de Deus, eu estou te alertando. Irmão, te arrependa logo. Não se desvie. Para de pecar criticando ou falando do pecador. Sabe? Eu estava buscando aqui na Bíblia e em nenhum lugar da Bíblia, pelo menos no Novo Testamento, no Novo Pacto, na Nova Aliança, Jesus, o Espírito Santo, nunca em nenhum lugar me mandou, em nenhum lugar Deus me manda a criticar e falar mal do pecador. Ah, porque aquela é lésbica, aquele é homossexual. Não. Você sabe que ele é pecador. A única coisa que Deus me manda a mim é de pregar o Evangelho a toda criatura. Eles são criaturas de Deus. Não critique eles. Pregue a palavra de Deus. Ame eles, assim como Deus ama. Não aceite seu pecado. Não aceite a sua imundícia. Porque Deus também não aceita. Deus não aplaude a imundícia do pecador. Deus não aplaude a imundícia do homossexual. Deus não aplaude a imundícia da lésbica, da prostituta. Deus não aplaude o assassino. Deus não aplaude o fofoqueiro. Deus não aplaude ao falso, ao religioso. Deus não aplaude. Mas Deus ama. E Ele não quer. A Bíblia declara que Deus não se alegra com a morte do pecador.
Deus não se alegra. Deus não faz festa. O único lugar, ou com as únicas pessoas que Deus faz festa, é quando quando um pecador se arrepende, há festa lá no céu. Quando um pecador se converte e busca Jesus e busca ajuda, há festa lá em meio dos anjos, lá no céu. Mas como eles vão ouvir? Como o pecador vai ouvir? Se você não prega a palavra, se você não dá testemunho, se você não se comporta como filho de Deus, se você não serve como um servo de Deus, como eles vão se converter? Mas hoje em dia a igreja evangélica está aí criticando, murmurando. Irmão, para de ser carnal, para de ser um evangélico carnal, para de ser um cristão carnal, para de ser um falso filho de Deus. Ama o teu próximo como a ti mesmo. Se é que você se ama, ama o teu próximo. Se você não ama o teu próximo, a quem tu vês todos os dias, como é que tu diz que tu ama a Deus? A quem tu nunca viu? Como, irmão? Aprenda a amar, igreja. Jesus nos deu um novo mandamento. Amem-se uns aos outros, assim como eu vos amei. Do jeito que Jesus nos amou, do jeito que Jesus me amou, você e eu, César Augusto Machado Figueira, temos a responsabilidade, temos o dever, temos uma ordem dada de amar. Porque é um mandamento. Jesus falou, um mandamento novo, é um mandamento de Deus, é um mandamento de Jesus. Vamos amar. Vamos amar. E como você ama? Pregando a palavra, orando por ele, orar por aquele que te amaldiçoa, bendizer aquele que te amaldiçoa, orar pelos que te perseguem, abençoar aqueles que difamam o teu nome ou a tua reputação, não te importa. Importa-te, irmão, com aquilo que Deus fala de ti. Importa-te com aquilo que Deus está falando de ti. Se Deus está falando de ti, é melhor que aquilo que o homem está falando de ti. O homem pode estar falando, você é um falso, você é um hipócrita, você é um mundano, você é isso, você é um falso profeta, você é um orgulhoso. Deixa que eles falem o que eles querem falar. Deixa que eles saquem o pecado que está no seu coração. Deixa que eles saquem a sua natureza pecaminosa. Mas você se preocupa somente com aquilo que Deus fala de ti. E ele fala de ti, você é filho e você é filha. Então se comporte como filho. Ore por eles, ame eles, interceda por eles, abençoa eles em nome de Cristo Jesus. E você vai ver que o teu evangelho será diferente. Que a tua vida cristã será diferente. Você vai ver que Efésios capítulo 6, versículo 1 vai se cumprir na tua vida. Sejam, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Você vai imitar a Jesus. Você vai se comportar como um filho amado, amando ao homossexual, amando a prostituta, amando ao assassino, amando aquele que fala mal de ti, que te difama. Mesmo que seja mentira, mas ame. Não condene, não critique, não julgue, porque esse não é o teu papel. O teu papel é amar e pregar a palavra. Amém? Deus te abençoe, Deus te guarde em nome de Jesus. Deus te abençoe. Irmão, por favor, se você quiser, compartilhe essa palavra. Eu sei que tem muita gente que precisa escutar essa palavra. E você sabe também que tem muitos cristãos, tem muitos líderes que precisam escutar essa palavra. Precisam ouvir essa palavra, sabe? Porque esta palavra é uma palavra de despertamento. É uma palavra que vem para confrontar, que vem para alinhar a pessoa, para que saia do erro, para que entre, aleluia, no caminho da retidão. Então compartilhe essa palavra e você também se torne comigo um missionário, né? Espalhe a palavra de Deus. Em nome de Jesus, que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Orem por mim em nome de Jesus, amém? Orem por este servo aqui, orem por este homem aqui, orem por este pecador, para que eu nunca venha desmaiar, para que eu nunca venha cessar e parar de falar a palavra de Deus. Deus te abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém? Compartilha. Prega a palavra, assim como Paulo falou para Timóteo. Prega a palavra a tempo e fora de tempo, amém? Faz obras de evangelista, prega a palavra, irmãos. Glória a Deus. Confronta com o Espírito Santo, confronta com a palavra, confronta com o caráter, confronta com ousadia. Não tenhas medo do homem, não tenhas medo daquilo que o homem pode fazer, não tenhas medo. Assim te matem ou assim me matem, não tenhas medo. Fala a palavra de Deus. Deus te chamou para agradar Ele.
para agradar a Jesus, porque Ele morreu por ti, Ele derramou o Espírito Santo por ti, Ele ressuscitou por ti, Ele vem para te buscar. O homem não fez nada disso e nunca fará isso por ti. O homem não morreu por ti, não morreu numa cruz por ti, não derramou o seu sangue por ti, e não te chamou, não derramou o Espírito sobre a tua vida, porque o homem é pecador. Mas Jesus, Ele fez isso porque Ele é santo. Então sejam, pois, santos, porque Jesus é santo. Imitem Jesus, obedeçam Ele. Amém, irmão? Deus te abençoe, Deus te guarde, em nome de Jesus. Amém? Amo vocês. Amém? Nos vemos por ali, estamos por aí compartilhando a palavra de Deus. Aquilo que Deus colocou no meu coração, eu vou compartilhar sempre para vocês. Seja um ou sejam duas pessoas ali, irmão, compartilha. Porque onde estão 2 ou 3 reunidos no nome dEle, Ele está presente. E esse é o melhor. Que se Jesus não estivesse presente aqui, você não estaria aqui escutando essa palavra de Deus. Amém, irmão? Deus te abençoe, Deus te guarde. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Compartilha. Boa tarde em nome de Jesus. Glória a Deus.